Vai dar meme, hein? Obrigada, Duílio. Oi, Mano. Oi. Primeiro, gostaria de me apresentar. Me chamo Lili Nascimento, sou da ESPN. Estamos ao vivo agora no Futebol 90. Eu gostaria, professor, que você falasse como surgiu o convite para voltar ao Corinthians, né? Pela parte do clube foi tudo muito rápido, se foi um convite inesperado, e o que te fez aceitar voltar a treinar pela terceira vez o clube. Obrigada. Prazer. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Quando a gente recebe pela terceira vez o convite para dirigir um clube do tamanho do Corinthians, primeiro, antes de responder todas as perguntas, gostaria de dizer da satisfação de estar aqui, do orgulho que é voltar a terceira vez para uma casa como essa, dizer que certamente o que me levou a aceitar depois do convite um retorno ainda esse ano, que não era a primeira ideia, e eu já tinha deixado isso claro em outras entrevistas, é exatamente o tipo de relacionamento e de respeito que a gente construiu nas outras duas vezes quando passei aqui. Então, esse comprometimento que temos, essa gratidão mútua que temos, né, me fez voltar aqui e assumir novamente esse desafio de dirigir essa grandeza que o Corinthians é, mesmo faltando 3 meses aí para nós terminarmos a temporada de 2023. Recebi com surpresa, porque não esperava, né, nenhum presidente, acredito, que contrata um treinador pensando em interromper o trabalho, né? Toda a direção e todo treinador, quando estabelece um contrato de relação, ele é bom para todo mundo que a gente consiga levá-lo até o fim, mas, às vezes, o futebol toma caminhos diferentes do esperado. Então, quando recebi a ligação me fazendo a consulta, porque sempre é assim, primeiro você faz uma consulta, depois você vai começar uma negociação, realmente fui pego de surpresa. Mano, boa tarde. Thiago Salazar, da TV Gazeta. Bem-vindo de volta, boa sorte. Obrigado. E eu acho que eu também vou fazer o chato da vez. Acho que você tem muito ainda para falar de futebol, mas antes a gente tem algumas questões fora do futebol para tratar. Eu queria saber se você explicasse. Você foi realmente procurado em abril, a informação que a gente recebeu na época, de que você preferiu não trocar o Inter pelo Corinthians, agora preferiu aceitar essa proposta. E, pelas redes sociais, muitos torcedores gostariam de te ouvir sobre um episódio de 2016, quando você falou da arbitragem, já estive lá e tudo mais. E muitos torcedores estão pedindo para que você explicasse aquela declaração. Então, como eu disse, é o chato da vez, para a gente dar sequência e falar de futebol daqui para frente. Obrigado e, mais uma vez, boa sorte. Eu recebi uma consulta na outra oportunidade, que é como se faz sempre antes de qualquer coisa. Acabei de falar sobre isso na resposta anterior, né? E quando a gente recebe a consulta, a gente diz estar aberto ou estar fechado para um início de negociação. Isso acontece muitas vezes. E eu disse que não estava aberto porque estava em meio a um trabalho e não iria largar na metade aquilo que tinha começado a construir lá no Internacional, pelo menos de minha vontade. Então, foi isso que aconteceu. Ora, declarações pós-jogo como essa, né, acontecem as mais variadas, às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes até infelizes, às vezes você está do outro lado, você está envolvido num jogo, você quer ganhar como todo mundo quer ganhar, e eu visto a camisa, e o torcedor do Corinthians sabe muito bem que eu visto a camisa, porque visto quando estou aqui e faço o mesmo tipo, às vezes, de declaração quando estou com a camisa do Corinthians, pensando em defender o lado que eu estou, né, com todo o empenho, com toda a dedicação. É assim que é, o futebol é assim. E a gente que concede entrevista
15, 20, 30 entrevistas por semana, de vez em quando você fala uma bobagem, escapa mesmo, e aí tocamos a vida. Somos que nem vocês. Boa tarde, mano. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Bem. Mano, o presidente do Willian Monteiro Alves já citou que o cenário é muito parecido com aquele cenário que você pegou em 2014, inclusive, com eleições pelo caminho. E eu fui revisitar a sua última entrevista coletiva daquela temporada, na qual você diz o seguinte, no dia 6 de dezembro: não é fácil o dia a dia aqui, vocês sabem. Nesse período, o fogo amigo estava mais cerrado. Foi mais difícil do que a gente imaginava. Embora eu tenha feito alguns contatos no início para tornar viável essa passagem. Você espera que essa terceira passagem, ela também seja uma passagem talvez mais difícil do que se imaginava, por conta do cenário parecido, com muito fogo amigo, que já começou, inclusive, nas redes sociais por candidato à presidência? Não, eu não acho que as coisas se repetem. Todas as situações são diferentes. Essa situação pode ter alguns traços semelhantes, mas vai ser vivida agora. O que nós conversamos muito, o presidente e eu, juntamente com o Alessandro, é exatamente estabelecer uma relação capaz de sustentar no futebol as eventualidades de um ano político, de uma eleição, as que tem em qualquer clube. Porque a gente procura evitar que elas venham para dentro do futebol, porque essas duas coisas não se dão bem, não combinam bem. Então, das questões políticas, o presidente trata, o clube trata das questões políticas, e eu vou tratar das questões técnicas. Mano, aqui, boa tarde. Boa tarde. Prazer, Rafael Jacobucci, da Rádio Crack Neto. Primeiro, por que acreditar num trabalho que trocou 7 vezes o comando técnico? E como dar uma resposta rápida, em menos de 3 dias, para o torcedor corintiano na atitude da equipe dentro de campo? Bom, eu acredito muito em ideia e conceito de jogar. Acho que os jogadores todos estão sempre precisando disso. E esse é o papel principal de um técnico de futebol. É o que eu quero fazer em curto prazo, provavelmente, com traços bem simples e objetivos, porque você não vai fazer outras coisas tão complexas num curto espaço de tempo, como tu acabaste de referir. Esses traços simples é para que os jogadores tenham uma consciência do que nós queremos fazer em cada uma das partidas que vamos jogar, para que a gente possa fazer bem feito aquilo que a gente quer fazer. Se eu não deixar isso bem claro, vai haver uma confusão. Uma confusão sempre é um prato cheio para as coisas não andarem bem. Então, é o que nós vamos fazer nesse curto espaço de tempo, para que os jogadores, ao entrarem lá, saibam exatamente aquilo que nós queremos fazer em cada momento do jogo. Mano, boa tarde. Márcio Reis, da Jovem Pan. Você trabalhou, da sua última passagem, com alguns jogadores que ainda são remanescentes no elenco. Quanto isso facilita para você até as ideias de você implementar o seu trabalho? Os jogadores, como eles se recepcionaram e quando o seu nome foi ventilado, eles chegaram a entrar em contato com você? Obrigado. Eu não gosto muito desse contato direto treinador-jogador. Eu acho que o jogador de futebol tem muitos direitos, mas eu acho que ele não deve ir além desses direitos que ele tem ao ficar ligando para o treinador para isso ou para aquilo. Nem o treinador para o jogador quando o jogador está em outro clube. Eu não me sinto bem, não faço isso. É bom ter jogadores que já trabalharam com a gente. A defesa praticamente toda, né? Com exceção de um dos centrais, né? Que é Veríssimo. Os outros todos trabalharam comigo. Ajuda porque você tem algumas questões de padrão de defender, por exemplo, que vão se repetir a cada jogo, a cada momento, e você já tem um conhecimento de uma ideia clara como o treinador gosta de fazer isso, ajuda, né? Encurta caminho. Só não podemos esquecer que a gente está um pouquinho mais velho, né? Porque aí temos que conhecer uns atalhos, temos que ter algumas experiências que a gente vai contrabalançar com a juventude que perdemos um pouco.
Mas eu acho que a equipe tem uma qualidade técnica boa. Ela vem fazendo uma Copa Sul-Americana que surpreendeu e que coloca o clube numa possibilidade de chegar a uma final, o que vai ser jogado na terça-feira que vem, né? Se jogou um jogo parelho contra um adversário parelho, que já está montado aí há bastante tempo, sendo dirigido pelo treinador há 3 anos, e esse é o objetivo maior desses dias que temos pela frente. Mas, não menos importante, temos um clássico antes. Então, vamos jogar um jogo de cada vez, né? Vamos pensar o clássico contra o São Paulo amanhã, pensando, né, nisso que estava falando aqui. Já começamos a trabalhar um pouco ontem, vamos completar o trabalho hoje, tomar as decisões que precisamos tomar. Temos 3 jogadores fora por suspensão, né? Então, certamente esses 3 não estarão, e os outros só amanhã, quando passarei publicamente para vocês, mas os jogadores já vão saber hoje, porque nós vamos fazer o treino e eles serão o primeiro a saber a maneira como nós vamos escolher para enfrentar o São Paulo. Mano, aqui, Denise, tudo bem, do Grupo Globo. Você falou que está um pouco mais velho, não só você, como muitos que você conhece. Faz 9 anos que você saiu daqui do Corinthians. Eu queria que você me falasse dessa evolução profissional e pessoal, o quanto mudou. E você disse ontem também no vídeo que soltou que você quer trazer de volta as características que você sabe que existem no Corinthians, de ser aguerrido, de uma equipe forte. Como você pretende fazer esse trabalho assim, com essa velocidade, já tendo um clássico amanhã e o Fortaleza também? Só vocês ficam mais novos, né? Porque toda vez que a gente vem, a gente olha para a plateia e tem muita gente jovem, né? Cada vez tem mais gente jovem. Mas tem uns velhinhos aí que são do meu tempo. A vida vai ensinando a gente um monte de coisa. Às vezes a gente vai melhorando em uns aspectos, vai piorando em outros, porque a gente vai ficando, às vezes, um pouquinho mais amargo, sem paciência, né? Com certas coisas, mas não adianta brigar. A gente vai perder tempo, né? Então, vamos estabelecer uma relação de diálogo. Sempre que você tiver alguma dúvida, eu vou tentar ajudar, tentar esclarecer, né, dentro de uma linha que é o que eu gosto de fazer. E se as consequências disso for crítica ou elogio com respeito, vamos nos entender bem. Se for com falta de respeito, vamos nos entender mal. Porque eu acho que respeito temos que ter uns com os outros, porque todos nós fazemos parte do futebol, né, e todos são importantes como segmento, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. 80% de futebol é posicionamento. Os nossos times são muito parecidos tecnicamente falando. Raramente você tem jogadores tão fora de série nas nossas equipes no Brasil. Então, são poucos. Os outros todos estão num nível muito, muito próximo e muito parecido. Então, o que faz a diferença de uma equipe para outra equipe são ideias, conceitos, execução, entrosamento dessa execução. À medida em que você consegue alongar mais o trabalho, você consegue esse entrosamento melhor. E se a diferença técnica individual não é tão grande, esse coletivo passa a fazer a diferença. E é isso que nós vamos fazer num curto espaço de tempo. É o que dá para fazer. Não se tem que inventar coisas mirabolantes nessa hora, porque certamente não vão funcionar num curto espaço de tempo. Mano, boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Ô, Pedro. Teu período de contrato, seja bem-vindo ao Corinthians, teu período de contrato é até dezembro de 2025. E até virou confusão com relação ao candidato e tal. Queria entender, até porque dos últimos 3 treinadores que passaram pelo Corinthians, nenhum deles acabou encerrando esse tempo de contrato. Queria saber se isso foi um pedido seu e quão importante esse período de 2 anos foi necessário para que você aceitasse o convite do Corinthians. Bom, quando eu voltei na segunda vez, nós fizemos 1 ano de trabalho
E quando nós estávamos alinhavando algumas coisas, eu prometi entregar uma nova equipe montada até o final do ano. A gente conseguiu fazer uma nova equipe. É só olhar lá atrás, ver com quem a gente iniciou a temporada e com quem a gente terminou. Tá? Quando o time estava ficando pronto, veio a eleição, a opção justa, correta de quem você quer trabalhar, mas para quem montou é ruim, porque na hora de você usufruir, você vai embora. Agora, saio do trabalho de 1 ano e 4 meses. Né? Passamos um primeiro semestre esperando a janela para você poder não contratar quantidade, contratar qualidade. Me expus, deixei o meu nome lá sendo desgastado, tomando pancada para caramba no primeiro semestre. O time está montado, vocês estão vendo que o time está montado. Na janela do meio só chegaram 3 jogadores de seleção, indiscutíveis, e isso se reflete no trabalho. Para quem saiu é ruim. Então vamos tentar dessa vez montar e usufruir da montagem do trabalho para que as coisas sejam mais justas. É uma tentativa. Boa tarde, mano. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo novamente aqui ao Corinthians. Obrigado. Marco Belo, da Rádio Transamérica. Vou pegar uma carona nessa última resposta sua, porque o Duílio falou em reformulação e falou também que o time não pode começar a ser montado no dia 1º de janeiro. Né? Dá para falar que esses 3 meses você vai usar como laboratório para saber quem fica e quem sai ano que vem? Não, eu não gosto da palavra. Laboratório em futebol eu acho quase meio desrespeitoso. Né? A gente sempre faz avaliação. Quem pensa que a avaliação é feita em dezembro não entende nada desse negócio. Não seria nem justo, nem para o clube, nem para os jogadores, você fazer uma avaliação em um último mês. O jogador entra num mau momento, vai sair perdendo numa avaliação de um mês. O jogador vive um momento muito bom, que às vezes acontece com todo mundo, o clube sai perdendo porque você faz um contrato longo e depois isso não tem continuidade. Então, as coisas são muito mais constantes, complexas. Né? E eu não vim aqui para tirar jogador porque o jogador está com 38, ou ficar com o jogador porque o jogador está com 21. Né? Eu vim aqui para escolher o melhor para o Corinthians. E você sabe muito bem que não existe essa história de você tirar todo mundo e depois começar só com jovens no ano que vem, porque não se sustenta aqui. Você não se sustenta em lugar nenhum, muito menos aqui. Então, as coisas serão feitas com comedimento, como tem que ser. Né? E eu não tenho nada contra a idade. Tem jogadores aí com 42 anos no Campeonato Brasileiro sendo o melhor da posição. Então, o que vale é rendimento, o que vale é performance, o que vale é a constância da performance, porque isso que dá garantia para você fazer uma temporada com o nível de resultado que se necessita no futebol brasileiro e muito mais aqui no Corinthians. Mano, aqui, por favor. Primeiramente, boa tarde. Henrique Vigliotti, da Identidade Corintiana. Te desejar boa sorte nessa sua 3ª passagem pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. E te perguntar, uma das questões levantadas de forma recorrente pela torcida nos últimos trabalhos foi sobre a preparação física. Portanto, te pergunto, além do Sidney Lobo, que vem para ser seu auxiliar, para a preparação física do Corinthians e a equipe de modo geral, quem vem compor sua comissão técnica? Nós já estamos com 2 assistentes, Sidney e Cauã. Cauã acabou de chegar e já está trabalhando no treino de hoje. O clube vai contratar um preparador físico e nós, nos próximos dias, vamos estar trabalhando nesse sentido, porque realmente é um cuidado importante para que o trabalho, acima de tudo, tenha uma relação harmoniosa hoje. Né? Hoje não existe mais a preparação física separada como a gente fazia antes. Hoje é tudo muito próximo. Todos os trabalhos que cabem
a todos os profissionais, você não trabalha as partes separadas mais, porque não tem tempo para você trabalhar separadamente. Você faz, né, as coisas muito interligadas. Então, os profissionais hoje eles têm que ser mais completos do que eles eram antes. E é isso que nós vamos fazer. Tudo bem, mano? Tudo. Boa tarde, Bruno Faria, da Rádio CBN. Sucesso para você na terceira passagem. Obrigado. Há pouco você lembrou o seu trabalho no Internacional, de 1 ano e 4 meses, e você é o 4º treinador do Corinthians só nesse ano. Só que você deixou um trabalho no Inter. Eu queria saber como que você encontra o Corinthians hoje. Se tem um trabalho, se você vai começar do zero. E o seu antecessor deixou escapar que trabalhou mais a parte emocional dos jogadores do que propriamente dentro de campo. Como é que você encontra os jogadores neste momento? Obrigado. Eu ainda não tenho condição de fazer uma avaliação sobre como estão ou deixam de estar os jogadores. A gente teve um treinamento ontem, um contato bem superficial. A gente começa a aprofundar as coisas a partir de agora e ainda precisaremos de um tempo um pouquinho maior para que eu possa falar isso ou aquilo. O que eu encontrei aqui é um grupo disposto a trabalhar. Esse sempre é o primeiro passo, o mais importante. A gente não tem referências por parte de ninguém que a gente tem um problema que fulano ou esse ou aquele não estejam dispostos a trabalhar. É possível ver isso, foi possível ver isso nos jogos anteriores, porque você olha e você vê, a gente entende de comportamento, né? A gente está acostumado a ver isso. E eu acho que o Vanderlei fez um trabalho muito bom aqui, de um grau de dificuldade bastante grande, todos vocês sabem disso. E esse trabalho se encerra e eu venho para fazer o segundo momento desse trabalho. Tá? As comparações, elas não existem por parte da gente, porque isso não é nem elegante, cada um tem o seu estilo de conduzir, de montar, de fazer as coisas como é a incumbência dos treinadores, e eu vou tentar fazer o melhor com esse grupo e penso que nós temos capacidade para fazer nesse restante de temporada. Fala, mano. Boa tarde. Bem-vindo de volta. Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão. Ô, mano, diferente das outras duas passagens, nessa terceira não vai ter tempo, né? Não vai dar para analisar com calma o elenco, fazer a pré-temporada. Queria, em cima disso, o que te seduziu para aceitar esse convite, essa convocação, e se, comparado às outras duas passagens, se essa é talvez a missão mais difícil. Boa sorte. Obrigado. É a mais emergencial, né? Se vai ser mais difícil ou menos difícil, só o tempo que vai dizer para a gente. Eu já tive outras experiências de assumir no meio de uma temporada. Por coincidência, já assumi um trabalho do Vanderlei no Cruzeiro, em 2015. Acho que no mês até muito próximo desse, setembro, acho que foi. Né? E sempre encontrei um trabalho bem posto para fazer aquilo que eu acho que precisa ser feito a curto prazo. Lá as coisas também estavam muito bem encaminhadas, o grupo estava muito bem trabalhado nas questões técnicas e físicas, então a base está aí para o treinador que está chegando fazer aquilo que ele acredita que seja o melhor para esse momento, é o que eu vou fazer. Mano, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão, primeiramente boa sorte. O Corinthians hoje no elenco tem jovens jogadores muito importantes que vieram da base, né? Como o Moscardo, que é uma joia, o Wesley, o próprio Pedro, que já está vendido. Eu queria que você falasse justamente o que você pensa sobre a utilização da categoria de base no Corinthians, né? Dos jovens jogadores da base, terem visto o momento do clube, que não deve contratar tanto, enfim. O que você pensa sobre a utilização dos garotos? Obrigado. Obrigado. Eu sempre trabalhei com jogadores jovens, por onde passei. Primeira vez aqui tinha Dentinho, Lulinha, tinha vários jogadores jovens, e num momento muito difícil, porque você jogar uma Série B era talvez o pior momento em termos de pressão. Depois, na segunda passagem, colocamos Malco, com 17 anos, e já foi titular juntamente com Paulo Guerreiro. Subimos Arana, com 17 anos. Né? Sempre, onde passamos, colocamos jogadores
e trabalhamos na formação final desses jogadores, porque não basta só colocar lá, né? É difícil, vai oscilar, é jovem, ainda não tem essa maturidade, a gente tem que ter esse entendimento. Quando está lá dentro, as pessoas não querem saber muito se é jovem ou não, tem que render, não pode errar, porque se erra é crucificado pelo erro, né? Então, é a realidade dos clubes brasileiros de um modo geral. Eu falei antes, numa das primeiras respostas, que o nível técnico dos jogadores é muito parecido. Então, na medida em que você tenha jogadores jovens feitos em casa e pode preencher um bom percentual do teu elenco, você está guardando um pouco de dinheiro para fazer um investimento diferenciado em 2, 3, 4, 5 jogadores e que realmente vão dar sustentação para esses jovens que estão subindo da base. Vai ser assim. Mano, Ricardo Martins, da TNT Esportes. Queria entender esse momento... Me ajuda a te ajudar. Help me, help you, é isso aí. Mano, amanhã você tem um clássico contra o São Paulo. O Corinthians abriu 5 pontos da zona de perigo, da zona do rebaixamento. E a gente sabe que na terça-feira é um jogo extremamente importante para o Corinthians chegar a uma final de uma Copa Sul-Americana, título que o Corinthians ainda não tem. Nesse momento, o que pensa o treinador que chegou ontem no Corinthians? Claro que é um clássico, é um jogo contra o São Paulo, é um jogo importante. Mas, nesse momento, o jogo da terça-feira, por ser um jogo eliminatório, um jogo da volta, que está tudo igual, é guardar forças para terça-feira, respeitando o clássico, respeitando o outro lado amanhã, é tudo aquilo que você imagina, colocar em prática, de repente, treinar o time amanhã, pela manhã, que você vai colocar na terça-feira. O que passa pela sua cabeça nesse momento? Pois é, o grau de dificuldade desses dias é exatamente esse, né? Você tem um grande adversário pela frente, que acaba de conquistar um título, então está empolgado, o torcedor está nesse momento de euforia e nós vamos enfrentar esse ambiente. O treinador também tem que tomar cuidado com os jogadores que ele vai colocar lá, porque é muito fácil tirar uns e expor outros, né? Então vamos escolher o melhor que nós pudermos, sem correr o risco de algum jogador com desgaste excessivo para terça-feira. Mas vamos colocar aquilo que nós pudermos colocar, que o jogo exige e o campeonato é duríssimo. Mano, boa tarde, André Tal da Record TV. Você tem um vasto currículo no futebol brasileiro, passou por vários clubes e é a terceira vez que vem aqui no Corinthians, passou pela seleção brasileira também. O que é diferente do Corinthians em relação aos outros clubes? Sabe que quem não conhece o Corinthians no dia a dia fica imaginando que o Corinthians internamente é aquele turbilhão que se enxerga lá fora. E não é. O Corinthians é um dos clubes que mais dá tranquilidade para os profissionais fazerem o seu trabalho. Isso de alguns anos para cá tem sido uma marca diferenciada do Corinthians. Então as pessoas olham de fora, né, imaginam que esse ambiente pode estar aqui. Não. E essa tranquilidade, esse profissionalismo dá condição de você fazer o teu trabalho, aquilo que você acha que tem que fazer, e cobrar de quem tem que cobrar o desempenho e a dedicação profissional. Essas condições, para mim, são as ideais para você construir um bom trabalho. Mano, boa tarde, que sua esquerda, Fábio Lázaro do Lance. Dito até isso, tudo que você acabou de responder, você volta para o local que você foi mais feliz na sua carreira? Gosto muito de estar aqui, me sinto muito bem aqui. Certamente, por onde eu passo, eu encontro um corintiano que me trata muito bem, que é muito grato, da mesma maneira como eu sou grato ao Corinthians. Acho que essas questões elas ajudam no pontapé inicial. Você partir de um sentimento como esse sempre é bom quando você chega num lugar. Depois você tem que confirmar, o seu trabalho tem que ser bom, porque isso não dura, você sabe disso. Isso é mais ou menos que nem lua de mel, né? Isso não dura tanto tempo. Você tem que continuar retribuindo, você não pode se acomodar nisso que você construiu juntos no passado, mas é um sentimento que ajuda muito para iniciar.
Boa tarde, mano. Matheus Poggioli, Identidade Corintiana. Prazer falar contigo aqui. Seja bem-vindo novamente ao Corinthians. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouco sobre um jogador em questão, que é o Bruno Mendes. Você já atuou com ele no Internacional. Aqui no Corinthians ele vem jogando muito como lateral nos últimos trabalhos, só que lá você utilizou ele como zagueiro. Queria saber como você pensa em utilizar ele aqui, se como lateral, continuando esse trabalho que antecedeu, ou novamente como zagueiro, assim como foi no Internacional. Eu utilizei ele também algumas vezes como lateral lá no Internacional. Até tem um jogo em Santos que ele fez o gol de empate como lateral direito, num jogo que a gente empatou 1-1. Bruno tem essa versatilidade. É um jogador que tem bastante mobilidade para um zagueiro, tem força, né? Não é exatamente um lateral de apoio, obviamente, apoio no sentido de ultrapassagem, mas é um jogador que pode dar um apoio por trás da movimentação de um atacante mais agudo e te dar uma sustentação boa. Às vezes você tem um time mais baixo de estatura, você ganha um lateral mais alto, mas ele pode fazer tranquilamente as duas funções. A gente tenta equilibrar um pouco essa questão da estatura, porque ela é fundamental, né? Então, se você tem um zagueiro mais alto, e a gente tem 2, 3 zagueiros bem altos, né? Gil, Veríssimo, então o Bruno pode tranquilamente compor com qualquer um dos dois, tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito da zaga central. Então, não vejo problema nenhum para trabalhar com ele. É um jogador que entrega tudo que a gente precisa como comportamento sempre que está em campo, e isso contagia os outros jogadores, e às vezes é esse temperamento que um jogo importante precisa. Aqui, mano. Boa tarde, bem-vindo de volta ao Corinthians. Obrigado. Iório Neto, do portal Viva aí TV. Acompanha seu trabalho já desde aquela época que você esteve por aqui. Minha pergunta é a seguinte: você está vindo aí recentemente, praticamente uma semana, menos de uma semana, você tem 2 desafios pela frente. São Paulo, que é o rival, e a possibilidade de passar para uma final da Libertadores. Minha pergunta é a seguinte... Sul-Americana. Sul-Americana, perdão. A minha pergunta é a seguinte, a primeira. O Yuri Alberto está suspenso para esse jogo. Eu acredito que você vai ter que remanejar alguém para fazer essa posição dele. E a minha pergunta é a seguinte: você está preparado para que possa ter alguma diversidade? Porque você sabe que a torcida corintiana, ela incentiva, mas ela cobra também. Então, você tem 2 desafios. Você já está preparado para alguma diversidade, que esperamos que não aconteça para o torcedor corintiano? A gente não cai de paraquedas assim, num ambiente sem estudar as possibilidades. A gente nunca trabalha para o ruim, a gente sempre trabalha para o bom. Então, é isso que a gente tem que fazer nessa hora. Não ficar preocupado por antecipação, o que pode vir a acontecer. Até o jogo com o São Paulo, nós podemos intervir para que o resultado seja bom. Depois nós teremos na terça-feira mais 2, 3 oportunidades, mais o jogo, para intervir no processo diretamente para que ele seja melhor. É isso que nós vamos fazer. Mano, aqui no fundo, Marcelo Braga, do Globo Esporte. Te vi chegando ontem de carro, sorrindo, dá para ver que você está feliz de voltar para casa aí. Queria que você falasse do Renato Augusto, mano. Você trabalhou com ele em 2014, né? Um jogador que hoje, aos 35 anos, é o principal destaque dessa equipe, é o jogador de quem a torcida espera muito, mas que tem seus problemas físicos, né? Não consegue jogar todos os jogos, tem que ser administrado. Qual que é a sua ideia para o Renato e qual é o tamanho desse jogador no grupo que você encontra? Obrigado. Obrigado. Eu penso que um grande jogador, um jogador diferenciado, tem que jogar o maior número de vezes possível, né? Porque se a equipe se apoia muito em um jogador pela sua qualidade técnica diferenciada e ele não está, a equipe sente muito isso. Então, vamos procurar administrar bem essas questões, às vezes poupando durante o jogo, para não fazê-lo durante o jogo inteiro, não ficar tão ausente em outros jogos. Quando chegamos aqui na segunda passagem, Renato vivia uma situação muito parecida. Tinha encerrado a temporada anterior com bastante dificuldade, tinha jogado poucos jogos,
O trabalho se deu contínuo e bem elaborado entre os profissionais, e ele, na temporada seguinte, nas 2 temporadas seguintes, foi um Renato muito participativo e tão importante como está sendo agora. E é isso que nós vamos pensar para ele e para todos os outros jogadores, porque também precisa mais gente para estar aí, ser não só coadjuvante, assumir responsabilidades. Não pode ter isso só em 1, 2 jogadores, porque a temporada não se sustenta assim. Tá? Então, vamos trabalhar para que a equipe esteja um pouco mais próxima. Estando mais próxima, se corre menos, se fica mais com a bola. Ficar com a bola é mais gostoso do que correr atrás dos outros. Principalmente os jogadores técnicos, como ele, como outros jogadores, se desgastam muito quando isso acontece. Então, vamos tentar, como conceito de jogo, trazer esses fundamentos para dentro da equipe, para que o resultado final seja bom para todo mundo. Mano, aqui, Luiz Fabiani, da Itatiaia. Nos últimos trabalhos no Corinthians, houve uma certa... Itatiaia? O que está fazendo perdido aqui? Correspondendo eles aqui, acompanhando o seu dia a dia. Nos últimos trabalhos no Corinthians, houve alguma divergência entre os treinadores quanto à parte de intensidade. O Corinthians ele tem do meio para frente alguns jogadores já de uma idade mais avançada, e alguns técnicos aliaram a presença deles juntos a uma falta de intensidade. Outros, Silvinho e Lázaro, tentaram colocar todos juntos para ser um time mais de técnica, posse de bola. O próprio Luxemburgo falou que o Corinthians não é um time de intensidade, é um time de técnica. Em termos de intensidade, o que você enxerga desse elenco do Corinthians? Obrigado. E existe uma confusão generalizada sobre intensidade. Essa é a primeira coisa importante. Intensidade é fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. Intensidade não é correria maluca para lá e para cá. Intensidade não é isso que todo mundo hoje fala no futebol. Na terceira frase que se pronuncia sobre futebol, se fala em intensidade. Mas pouca gente sabe exatamente o que é, né? O mais importante que eu vejo para uma equipe de futebol é ela fazer bem feito aquilo que se escolhe que ela vai fazer. Todas as maneiras são boas. E todas podem ser ruins se mal executadas. Tá? Então, se você quer que a equipe fique com a bola, e você escolhe jogadores técnicos para que ela fique com a bola, ela precisa ficar com a bola, senão vai sofrer. Porque aí você não está fazendo bem feito, com intensidade, aquilo que você se propõe a fazer. Isso... tem várias maneiras de você fazer. Se você quer ficar mais com a bola ou correr menos atrás, você precisa estar mais próximo para pressionar o homem da bola assim que você perde a bola. Você corre só 5 metros, em vez de correr 50 para trás. Mas tem que fazer bem feito, porque se não fizer bem feito, eles vão escapar e vai estourar lá atrás. Tá? Então é isso. É executar bem a ideia que você quer. Já que você é da Itatiaia, eu, quando dirigi o Cruzeiro, também com muitos jogadores acima de 32 anos, e ganhamos a última Copa do Brasil com 7 jogadores acima de 32, também tinha que escolher uma maneira que não era exatamente, às vezes, a maneira do meu sonho jogar, porque era a maneira que privilegiava aqueles jogadores, a característica dos jogadores que a gente tinha. Funcionou durante um bom tempo, funcionou. Depois para, aí você tem que encontrar outra maneira. E é isso, o futebol é a constante revolução das ideias, refazer alguns conceitos. Você não pode morrer abraçado com o teu conceito, achando que só você está certo, se o resultado de campo está provando que não está certo. É isso que a gente vai fazer. Mano, Alex Dinarte, da Rádio Coringão, bem-vindo de volta. Você já foi campeão aqui, ganhou, né, títulos. Os outros jogadores que já trabalharam com você aqui também já foram campeões aqui. O Corinthians estando a um jogo praticamente de uma final, claro, né, ninguém tem vantagem lá terça-feira contra o Fortaleza. Quão é importante ganhar pelo Corinthians e como colocar isso na cabeça de quem já ganhou tanto aqui
inclusive da sua? Obrigado. Boa pergunta. Tá? O título, ele não, às vezes, ele não dá assim um futebol diferenciado para a equipe, mas ele dá confiança, ele dá o rótulo de vencedor para os jogadores. E esse rótulo de vencedor alivia essa pressão que sempre se acompanha todas as equipes pelas conquistas. Quando você fica um tempo sem vencer, quando você entra em jogos decisivos, você sente a pressão do jogo decisivo. Quando você passa a ser vencedor, aquilo passa a ser natural. Você convive melhor com esse desafio de novas conquistas. Você sente menos tensão na hora da decisão. E isso a conquista dá para os jogadores. Você tendo jogadores assim no teu elenco, não diminui a fome de novas conquistas. Muito pelo contrário. É ótimo ser campeão. E eles sabem o gosto disso, porque já experimentaram várias vezes. E já estão preparados para esses momentos de tensão. Porque quem não está preparado perde rendimento na hora da tensão maior. Claro, você está mais preso, você arrisca menos, você opta pelo mais simples. E, às vezes, o mais simples não é o suficiente. E esses jogadores já estão acostumados com isso. Mano, boa tarde. Raul Moura aqui do Timão. Mano, o Corinthians, nos últimos anos, vem tendo dificuldades em jogar fora de casa. E os dois primeiros desafios seus é um clássico e depois uma semifinal de Sul-Americana em Fortaleza. Como resgatar a confiança de jogar fora de casa do torcedor? E também quero perguntar, o torcedor do Corinthians nos últimos anos vem tendo uma mudança aí, que o desempenho importa mais do que o resultado. Como você lida com isso? Obrigado. Pois é. Eu gosto de desempenho bom. Acho que sempre que a gente puder aliar desempenho a vitórias, a gente deve trabalhar para isso. Eu acredito que todos os treinadores trabalham para isso. Mas não pode ser menos importante ganhar do que jogar bem. Vencer é vencer. É isso que estávamos falando antes. Vencer ajuda a você ter desempenho melhor logo ali na frente. Você vai ganhando conquistas, você vai tendo conquistas, você vai ganhando confiança, você vai ganhando qualidade, vai mantendo o trabalho mais tempo, e isso tudo significa ganho a médio prazo. Tá? Então, continua sendo muito importante, mais importante, e acredito que o torcedor gosta muito de ganhar, principalmente o torcedor brasileiro. Em relação a jogar fora de casa, é difícil para todos. Se nós olharmos os times que estão nas primeiras colocações das competições nossas, nós vamos ver que eles também têm dificuldade fora de casa. Talvez o Brasil seja um dos lugares, América Latina quase toda, onde o ambiente influencia ainda muito num jogo de futebol. É muito difícil ganhar do Corinthians na casa do Corinthians, não é? Mesmo, às vezes, não jogando tão bem, não ganha. E todo mundo sabe disso. E quando vem jogar aqui, sabe que é difícil. Isso vale para todo mundo. Mas a equipe precisa ser mais consistente. Isso depende do desenvolvimento dos conceitos, porque aí você vai fazer na tua casa, vai fazer fora de casa as coisas padronizadas e bem feitas. Boa tarde, mano. Bem-vindo de volta. André Martins, do UOL. Você assume o Corinthians mais uma vez em um momento delicado, como já foi dito aqui hoje. Nesse seu segundo dia de retorno, você identificou alguma situação de bastidor, interna, diferente das outras vezes? Obrigado. Não. Internamente, o Corinthians é muito tranquilo para você desenvolver o teu trabalho. Eu falei na resposta anterior. E sempre que chegamos aqui, encontramos um ambiente disposto a trabalhar. Se o ambiente está disposto a trabalhar, se as pessoas que estão aí, todas estão envolvidas em fazer o melhor, é trabalhar, 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 que as coisas acontecem. Opa, mano, tudo bem? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Em 2014, talvez um dos grandes legados, assim, digamos, eu acho que foi a utilização do Paulo Guerreiro. Na minha opinião, a melhor versão do Paulo Guerreiro foi com você. Por que eu estou falando isso? Hoje, o principal atacante do Corinthians é o Yuri Alberto.
E acho que é um consenso que nessa temporada ele está oscilando mais do que se imaginava, apesar de ser o artilheiro do time, do elenco atual na temporada. Eu queria saber como que você planeja potencializar ele, mesmo sendo um jogador com características diferentes em relação ao Guerreiro, por exemplo, né? Ele ataca mais espaço, enfim. Como que você pretende potencializar ele nesse Corinthians? E uma segunda, se me permite, eu queria que você falasse um pouco do Gabriel Moscardo, né? Talvez a grande revelação do Corinthians na temporada, tão jovem, provavelmente vai ser um jogador que vai render muito dinheiro ao clube. Queria que você falasse um pouco desses dois jogadores, por favor. Eu não gostaria de individualizar muito a análise por questões óbvias, né? Os treinadores sempre valorizam as questões coletivas. Tá? A gente tem muitos jogadores jovens mesmo com potencial, foi possível vê-los atuando aí. Hoje, logicamente, que passo a vê-los com outros olhos, com mais minúcias, com mais detalhes, e agora vou conhecê-los pessoalmente, que muda muito, na verdade, e aponta caminhos para desenvolvimento dos jogadores. Eu, na época, quando cheguei aqui, o Corinthians jogava com 3 atacantes. Jogava um jogador pela direita, que era Romarinho, jogava Paulo Guerreiro e jogava Emerson Sheik pela esquerda. E o time tinha ganho tudo daquela maneira. Então, isso era muito marcante. Só que, como eu estava falando antes, chega num momento que aquele sistema não funciona mais tão bem, os adversários marcam bem, te estudam bem, e você tem que encontrar uma outra maneira. E o que eu fiz naquele momento foi deixar 2 atacantes só, e trouxe um jogador mais para o meio-campo, e passamos a jogar com 2 volantes, 2 meias, um bem misto, que era Petro, se eu não me engano, no início. E aí tirei Paulo Guerreiro de ficar só jogando de costa e tomando pancada, e tomava pra caramba, né? Ele gostou, porque parou de apanhar um pouco. E eu tinha visto ele jogar uma Copa América pelo Peru dessa maneira. Então, resgatei essas informações, trouxe, sentamos, conversamos e desenvolvemos uma nova maneira de jogar a partir daí. Então, ele tinha mais espaço, não era um jogador que não atacava espaço, atacava também, né? Então, foi isso que a gente fez na época. Vamos pensar no Yuri Alberto da mesma maneira. Acho que ele já fez jogos melhores olhando de fora nos últimos jogos, né? Às vezes é assim, às vezes o jogador perde um pouco da sua referência por circunstância de um jeito de jogar da equipe nova que ele chega. E agora se começa a retomar, as coisas começam a entrar nos eixos de novo e vai crescer. Oi, mano. Oi, mano, aqui no fundo, Bruno Cassucci, do GE. Você, numa resposta anterior, falou que para o time ser consistente é preciso desenvolver conceitos. E a gente sabe que isso leva tempo. Para o jogo contra o Fortaleza, você vai ter, com o elenco completo, a gente imagina 3 treinos, né? Teve ontem, hoje e possivelmente o da véspera ou da segunda-feira. É difícil aplicar conceitos em tão pouco tempo. Porque não serão 3 treinos completos, né? Porque os jogadores que jogarão contra o São Paulo, no dia seguinte, não poderão fazer esse treino que a gente gostaria. No domingo, aí na segunda você teria esse 3º treino. De qualquer forma, a minha pergunta é, o que você identifica como mais emergencial? O que você tenta atacar nesse início de trabalho, seja por meio de vídeo, seja no trabalho com o campo, seja na conversa com os jogadores, o que você logo de cara quer implementar do seu estilo? Quero aproximar um pouco mais a equipe. Olhando, e estamos aí desde ontem analisando os jogos e olhando, né? A equipe está um pouco longe e você não consegue jogar no futebol de hoje estando tão longe por 2 motivos, né? Primeiro, que você não consegue fazer a bola chegar na frente com a qualidade que ela precisa chegar. Quem sofre muito com isso são os atacantes e a parte ofensiva do time. E quando você perde a bola, você não tem capacidade de retomar a bola no campo do adversário. Vocês devem ter os dados. O Corinthians está entre as 2 equipes que menos recupera a bola no campo do adversário. E isso a gente pode fazer num curto espaço de tempo. Ajuda a equipe, desgasta menos, guarda energia para você ter força para atacar,
porque é necessário. E é isso que nós vamos fazer num curto espaço de tempo. Mano, aqui, Rodrigo Oliveira da Central do Timão, seja bem-vindo. É a sua terceira passagem e você é o terceiro maior treinador da história do clube. Como que você vê esse dado e como que você vê da diferença, né, da primeira, da segunda e agora para essa passagem novamente no clube? Obrigado. Maior não, né? Com mais terceiro com mais número de jogos, isso. senão vai dar confusão. Isso aí vamos evitar. Bom, é muito bom estar aqui. É sinal de que as pessoas confiam no treinador. O treinador confia no clube, né? Mas é sempre importante você entender que aquilo que foi feito faz parte de um passado, é apenas uma referência. Você tem que construir de novo, você tem que fazer de novo, tem que trabalhar todo dia, o tempo inteiro, para que as coisas sejam boas ou sejam melhores do que as outras vezes. É isso que nós vamos fazer. Obrigada, Mano. A Feito. todos que nos acompanharam. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, um abraço.